E aí pessoal, nesse clima de Halloween, a gente vai mergulhar em 10 curiosidades incríveis de Soul Eater. E esse anime, ele tem de tudo, desde personagens excêntricos, batalhas insanas e até um toque de terror. Vamos conferir? Crona não tem sexo. Apesar de Crona usar um vestido e ter cabelo cor-de-rosa, não é definido qual é o sexo dele. As únicas informações que temos do personagem é que ele, ou ela, teve uma infância muito difícil, pois Medusa queria que ele matasse criaturas, e ele sempre se recusava. Como resultado, ele era trancado num quarto onde ele apanhava do Ragnarok. E o seu trauma é tão grande que ele tem medo de conversar com as pessoas e ele ou ela é tímido. Soul Eater e Marvel. Quem conhece a série sabe que Crona empunha o Ragnarok. Ragnarok é um personagem frio, cruel e é o agressor de Crona. A gente sabe que o nome Ragnarok é uma referência à cultura viking e provém da mitologia nórdica, e por isso acredita-se que há uma relação com a Marvel, pois no universo da Marvel, Ragnarok está associado ao deus do trovão, Thor. Soul Eater não tinha a intenção de se tornar uma série completa. Quando Atsushi, o criador de Soul Eater, introduziu o conceito, ele não tinha a intenção de escrever uma história extensa ou um mangá completo. Inicialmente, era um conjunto de 3 apresentações separadas, mas logo após o lançamento inicial, Atsushi ele viu que ele poderia expandir ainda mais a história. O anime de Soul Eater tem um final diferente do mangá, pois foi produzido antes que a série original terminasse. O mangá tem uma história muito mais complexa e a batalha final é muito mais detalhada, com mais desenvolvimento de personagens e é explorado também mais habilidades. E também traz uma conclusão muito mais completa para os arcos dos personagens principais. Stein, o graduado mais forte. Conhecido como Frankenstein, ele se estabeleceu como um dos graduados mais fortes. E há 2 motivos para isso. Primeiro, ele tem a habilidade de percepção da alma, e segundo, ele consegue se associar a qualquer tipo de arma, o que torna ele um lutador bem flexível. O nome Maka é o indicativo do estilo de luta. Uma coisa muito comum em animes é o uso de trocadilhos, e o nome Maka é uma pista sutil para o estilo de luta e de sua arma preferida. O seu nome, na verdade, é um anagrama para Kama, que na língua japonesa é foice. O significado de Soul Eater. O significado do nome Soul Eater pode ser traduzido ao pé da letra como devorador de almas. E esse significado é importante, pois ele retrata o objetivo principal dos protagonistas, que é coletar almas de seres maléficos e de bruxas para se transformarem em Death Sites. O termo devorador destaca a natureza predatória das missões e o termo alma enfatiza o valor e a importância dessas entidades no anime. Animação. O anime se assemelha muito bem a desenhos americanos. Além disso, a sua estética ela é baseada no Halloween, com elementos com luas sorridentes e um ambiente sombrio. E também vemos uma grande riqueza no uso das cores. E diferente de outros animes, o anime se passa em Death City e não no Japão. Stein nunca deve se sentar em uma cadeira giratória. Uma das piadas da série é que Stein, quando ele senta em uma cadeira giratória, ele acaba sempre girando para a saída e ele sempre acaba caindo. E isso é muito engraçado porque o Stein ele não é descoordenado. Death the Kid é baseado em Billy the Kid. O nome Death the Kid foi confirmado que teve a sua origem baseada em Billy the Kid, que foi um famoso pistoleiro ocidental que desempenhou um papel importante na Guerra do Condado de Lincoln. E essa lenda é tão icônica que aparece em várias obras da cultura pop, e Soul Eater não ficou de fora. E se você gostou das curiosidades de hoje, não se esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever no canal. Temos vídeos novos toda terça e todo domingo. Vejo vocês no próximo. Até lá!